Vou dar uma olhada aqui, quem tá aqui com a gente já. Francisca, Cássia, Sueli, tem bastante gente, bastante professores, professoras. É muito bacana, né? A gente consegue reunir pessoas do Brasil todo que acreditam que todos podem aprender e querem adaptar a atividade. Na verdade, não querem mais ter dificuldades para adaptar a atividade. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no âmbito da alfabetização, tá? Como adaptar a atividade para o aluno não alfabetizado. É o tema dessa live de hoje. Maravilha, então. Por onde começar? Nosso tema hoje, tá? Nossa live. Por onde começar com um aluno com deficiência não alfabetizado? Então a gente pressupõe aqui o seguinte. Você tem um aluno da educação inclusiva que passou do ano de alfabetização, não é? Passou do ano de alfabetização, do primeiro ano, do segundo ano, né? Passou do terceiro ano, ele não está alfabetizado ainda. Como é que a gente vai trabalhar com esse aluno? Então você tem um aluno do terceiro, do segundo, do terceiro, do quarto ano, você tem um aluno do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo ano, do nono ano que não está alfabetizado, aluno do ensino médio, do primeiro, do segundo, do terceiro ano do ensino médio, que ainda não está alfabetizado. Se você tem um aluno que está nesse quadro, um caso semelhante a esse que a gente está falando aqui, essa live é para ajudar você a te dar um norte por onde começar a trabalhar com esse aluno. Porque a realidade é que você chega na sala, um belo dia na sala de aula e tem um aluno lá, falando para você que é um aluno que tem um diagnóstico X, um diagnóstico Y, e você vai começar a trabalhar com esse aluno e aí você percebe. Quando te avisam do diagnóstico do aluno, às vezes nem te avisam. Quando te avisam do diagnóstico do aluno, e aí quando você começa a trabalhar com esse aluno, você percebe que ele não está pegando o conteúdo. Né? Ele não está focando no que você está escrevendo no quadro, ele não está acompanhando a leitura, ele não está acompanhando as atividades que você entrega impressas, talvez. Você está editando alguma coisa, ele não está fazendo registro. E aí você começa a perceber, né, que o aluno não está participando das aulas. E em uma hora ou outra cai a ficha de que aquele aluno ele não foi alfabetizado. Ele não consegue nem ler palavras simples. E aí você não tem nem como começar a trabalhar com ele, porque você já tem todo um plano de aula para o ano inteiro, né, que você faz pequenos ajustes de um ano para o outro, dependendo da matéria que você seleciona. Né? Se você é professor regente, é muito comum isso acontecer. Você tem já um planejamento anual que você aproveita do ano anterior, faz pequenos ajustes ali, atualiza alguma coisa aqui, atualiza outra ali. Né? Mas o nuclear do plano de aula, né, a estrutura, ela é reaproveitada e está tudo bem, é para ser assim, não é? E só que aquilo tudo perde utilidade para o aluno que não está acompanhando, não faz a leitura. E às vezes até o aluno até lê uma palavra ou outra, mas ele não lê a frase. Ou ele lê a frase, só que ele não consegue interpretar a frase. A alfabetização é muito complexa, né? Vai desde juntar umas sílabas a conseguir interpretar um parágrafo ou um texto de uma folha. Né? E são vários níveis que existem entre ler uma sílaba e interpretar um texto de uma página. São vários níveis que tem aí dentro. E às vezes o aluno está perdido em algum desses níveis aí que parou de evoluir em algum desses níveis aí, e está avançando ano após ano, não é reprovado, ele vai avançando, não é reprovado, e vai avançando, e esse aluno está na sua sala hoje, por exemplo. Pode ser que esteja na sua sala hoje, pode ser que esteja na sua sala na semana que vem, ou no final do ano letivo aparece esse aluno na sua sala, ou no ano que vem aparece esse aluno na sua sala. O fato é que uma hora ou outra esse aluno vai acabar aparecendo na sua sala e ele quer aprender. E o fato, a gente precisa, vamos aos fatos agora, né? Esse aluno ele pode aprender, né? E isso é uma coisa mais da gente acreditar do que fazer acontecer, né? Com quem acredita que o aluno pode aprender, de fato consegue fazer esse aluno chegar lá com as técnicas e os recursos certos, a estratégia certa. Mas o fato é que o aluno ele pode sim aprender. Por quê? Porque ele já vem aprendendo muitas coisas. Né? Só que ele não aprendeu a ler e escrever o que precisa para usufruir o máximo da sua aula. E isso acontece também no atendimento educacional especializado. Está recebendo um aluno ali com uma idade avançada que não está fazendo a leitura, não está fazendo a interpretação. E como que a gente trabalha com esse aluno? De que forma a adaptação de atividades vai funcionar com esse aluno? Alguém está vivendo uma situação parecida com essa? Alguém está vivendo alguma situação parecida com essa? Conta aí para mim. Olha, para quem está vivendo uma situação parecida com essa, eu tenho uma pergunta. Para a gente começar a nossa conversa aqui, tá? Uma pergunta. O seu aluno, esse aluno, ele pode aprender o conteúdo da sua disciplina sem saber ler e escrever? Eu queria trazer essa pergunta à frente aqui, porque eu acho esse tema muito importante. Ele pode aprender o conteúdo da sua disciplina sem saber ler e escrever? Eu precisava que você fosse sincero aqui comigo agora. Você é professor regente, tá? Ou você... Não, Leandro, eu não sou professor regente, tá? Ele pode aprender o conteúdo da disciplina do professor regente sem saber ler e escrever? Comenta aí para mim.
O que você acha? Pode dar sua opinião mesmo que você não tenha esse aluno. Não tem problema. Sem condições, a Romilda colocou aqui. Eudenira colocou sim. A Magda colocou. Tem um aluno que reconhece só vogais. Está no 3º ano. Algumas pessoas estão colocando sim, outras não. Pode, adaptando para a tecnologia assistiva. O aluno tem paralisia cerebral, sim. Algumas coisas as pessoas estão colocando sim, outras pessoas estão colocando não. E de fato, a resposta para essa pergunta, ela é um depende, né? Depende. Depende muito, na verdade. Por quê? Porque depende da disciplina que você está lecionando. Todas as disciplinas, a partir do 2º ano aí do fundamental, né, elas são construídas, esses currículos das disciplinas a partir da alfabetização, eles são construídos pressupondo que o aluno alfabetizou. Né? Se a gente for pegar a BNCC e abrir a BNCC, a gente vai e for ler os tópicos de todas as disciplinas, você vai, os tópicos mais avançados, eles pressupõem uma alfabetização que deveria ter ocorrido antes, porque os objetivos são hierárquicos, né? Um depende do outro. Para a maioria das disciplinas funciona muito bem isso. Um objetivo depende do outro. E você trabalhar um conceito sem alfabetização pode até funcionar para algumas disciplinas e para outras pode ser praticamente impossível ou não fazer sentido. Exemplo, você trabalhar pronome com um aluno que não foi alfabetizado é quase que inviável, entende? É quase que inviável. Dá para ensinar? Dá para ensinar. É o melhor caminho? Não sei. Vai depender do objetivo que a gente quer alcançar. Vou ensinar regras de acentuação para o aluno que não foi alfabetizado. Será que faz sentido? Poxa, talvez não. Por quê? Porque se ele não está escrevendo, para que ele vai querer acentuar a palavra? Entende? Então, tem algumas coisas que vão fazer sentido, tem outras coisas que talvez não façam sentido, e tem outras coisas que vai depender da situação. E aqui a gente precisa ter muito bom senso, porque não é só técnica. É mais que caminho que eu vou seguir? Que rumo que eu vou seguir? Porque dá para adaptar a atividade para esse aluno? Dá. Né? As pessoas sugeriram ali jogos, tecnologia assistiva. Dá para adaptar a atividade? Dá. Dá para tornar isso tão lúdico e intuitivo a ponto dele conseguir compreender um conteúdo mesmo sem ter que fazer a leitura? Dá. Ele vai compreender esse conteúdo da melhor forma possível? Eu não sei. É o melhor caminho a se seguir? Eu não sei. A alfabetização é importante? Não adianta falar que a alfabetização não é importante. Dentre todos os objetivos do currículo, eu acredito que alfabetizar seja extremamente importante. Está lá no topo dos objetivos. Lá no topo. Por quê? Porque é uma habilidade necessária para a vida. Né? Uma pessoa que não é alfabetizada tem pouquíssimas oportunidades de ter uma vida de qualidade, de participar da sociedade em todas as suas áreas, né? de ter uma profissão. Atrapalha muito você não ter alfabetização. Né? Então, a alfabetização está lá no topo das prioridades. Agora, dá para ensinar o aluno sem ele ter que alfabetizar? Aí vai depender muito de cada caso. E como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou começar? Por onde que eu vou começar isso? E a gente tem que fazer uma reflexão antes de começar a passar um caminho aqui específico. Por quê? Porque são caminhos diferentes e cada caso vai ser um caso, né? E eu sei que essa não é a melhor resposta que você queria para hoje, que cada caso vai ser um caso, mas o fato é que depende da onde você quer chegar, tá? Essa é a questão. Depende da onde você quer chegar. Se você quer que o seu aluno alfabetize e você quiser caminhar nessa direção, olha, as chances são de que ele comece a alfabetizar. Tá? Ele pode não sair do seu ano letivo lendo um texto de uma folha, mas ele pode sair lendo um parágrafo, algumas palavras, ou assinando o próprio nome. Depende de onde ele está hoje e depende do plano de intervenção e do tempo que você tem com esse aluno. Do tempo que você tem com esse aluno e do seu objetivo. Tem várias. Vou contar aqui histórias de 3 professores que escolheram o caminho da alfabetização. 3 professores de 3 lugares diferentes escolheram o caminho da alfabetização e os alunos começaram a desenvolver nesse sentido. E quando você faz uma escolha, você abre mão de outra coisa. Toda escolha abre mão de uma outra coisa. Se um professor escolhe, eu vou focar em alfabetização, e ele não abre mão de outra coisa, o aluno não avança nem numa direção nem em outra. Isso é muito comum. Por quê? Porque um aluno que está nos anos avançados, que ainda não alfabetizou, esse aluno claramente ele tem uma dificuldade de aprendizagem muito grave, muito grave. Então, não é qualquer intervençãozinha mais ou menos
que vai ajudar esse aluno a desenvolver. Não é uma simples aula de reforço de alfabetização que vai fazer uma diferença. Ele precisa de uma intervenção assertiva, de atividades adaptadas específicas para o ponto de alfabetização que ele se encontra hoje, para que ele possa desenvolver a alfabetização. Então é preciso de foco. Foco é uma palavra-chave aqui nesse momento. E o objetivo dessa live hoje é falar para você por onde começar para um aluno não alfabetizado. E a dica é foco. O que você quer alcançar com esse aluno? O que a gente quer alcançar com esse aluno? Não, Leandro, eu quero que ele entenda por que os portugueses vieram para o Brasil. É isso que eu quero que ele entenda. Para mim, o mais importante é que ele entenda por que os portugueses vieram para o Brasil. Se esse é o objetivo, então o seu foco vai estar todo voltado para o aluno entender por que os portugueses vieram para o Brasil. O foco não vai estar voltado para a alfabetização. E se você focar nesse ponto histórico específico durante uma semana, com atividades adaptadas voltadas especificamente para esse ponto, atividades adaptadas para um aluno não alfabetizado, que aí você pode usar recurso audiovisual, recurso de slide, enfim, recurso de ajuda visual de imagem, apoio de imagem, contação de história sobre esse momento específico com cartões, organizar os cartões em sequências. O que mais tem é recurso que você pode usar sem o pré-requisito da alfabetização, adaptando uma situação para que o aluno consiga desenvolver. E aí, ele vai, no final das contas, ele vai aprender, porque você vai estar adaptando e ajustando, você vai levar o aluno a entender por que os portugueses descobriram o Brasil. Só que, se você quer fazer isso e alfabetizar ao mesmo tempo, aí você não vai focar nem numa coisa nem em outra, sabe? Alguns professores escolhem tentar fazer uma coisa junto com outra, sabe? Eu vou trabalhar esse tema aqui, mas ao mesmo tempo eu vou entregar atividade de alfabetização para ele. E aí o aluno, ele fica numa balança assim, olha, eu tô alfabetizando, mas eu tô estudando uma outra coisa. Eu tô alfabetizando, mas eu tô estudando uma outra coisa. Pensa nesse aluno, né? Quando você escolhe alfabetizar e ensinar uma outra coisa dentro do contexto, ele tá estudando, ele tá fazendo uma aula de cores primárias na aula de artes, só que está trabalhando a alfabetização junto. É uma coisa junto com outra. Olha, esse aluno ele já teve dificuldade de se alfabetizar quando as aulas eram específicas sobre alfabetização. Ele já teve. Agora, ele aprendeu a alfabetização junto com outra coisa, para uma coisa que ele já teve dificuldade antes. Não é a melhor estratégia. Não é a melhor estratégia. Então, o que nós queremos alcançar? E como que eu vou adaptar a atividade para ele, dependendo do que eu quero alcançar? A estratégia que você vai usar, ela vai ser basicamente a mesma. Independente se você quer que ele aprenda por que os portugueses vieram para o Brasil, ou como funcionam as cores primárias, ou B com A faz bar, independente do que você quer ensinar nesse momento, a estratégia vai ser simples, que é a estratégia básica da adaptação de atividade. É você ter um objetivo acessível, técnicas inclusivas e recursos adaptados. São 3 coisas que você precisa para adaptar a atividade. 3 coisas. Independente se o aluno está alfabetizado ou não, para adaptar a atividade você precisa de 3 coisas simples. Tá? Objetivo acessível, técnicas inclusivas e recursos adaptados. Mas repara o primeiro tópico aqui. Eu não vou entrar em técnicas inclusivas e recursos adaptados aqui com você hoje. Por quê? Porque tão importante quanto você conhecer todas as técnicas para adaptar atividades e os recursos adaptados que você pode criar infinitas combinações de materiais diferentes, desde jogo de cartas, atividades ilustradas, jogos de dominó, componentes interativos. O que mais tem aqui na minha mesa? Tem uma chuva de coisas aqui na minha mesa sobre as diversas áreas, de clapbook, enfim, recursos lúdicos e tem muita coisa aqui. Mas o recurso em si ele é só um instrumento na sua mão. Assim como a técnica também. A técnica é a sua prática, é a forma como você lidar com a situação ali. E é muito importante usar técnicas baseadas em evidência. Mas a direção que você toma, a direção que você escolhe é fundamental para a vida desse aluno. Por quê? Porque o tempo de aula desse aluno está acabando, né? Muitos professores deixam para depois, muitos pais deixam para depois, só que deixar para depois no sentido de ele tá indo bem, deixa ele assim, tá bom. Olha o diagnóstico dele. Para esse diagnóstico que ele já sabe tá bom. Só que não tá bom, sabe? Por quê? Porque ele pode aprender algo novo todo dia. Ele pode aprender todo dia. Uma atividade adaptada do jeito certo. E existe uma tendência dentro da educação a acreditarem que qualquer um consegue adaptar uma atividade, sabe?
que adaptar uma atividade é só você fazer uma modificaçãozinha aqui, uma modificaçãozinha ali, tirar uma coisa aqui, tirar outra ali. Só que isso é uma tendência que te leva induz ao erro. Por quê? Porque adaptatividade não é isso. Adaptatividade é você entregar algo que o aluno consegue fazer, ele consegue entender e acertar sem te pedir ajuda. Entende? Do que eu estou falando? Você entrega uma folha de atividade para o aluno, passa uma atividade para o aluno fazer, ele consegue fazer, ele exercita o que ele aprendeu sem depender da sua ajuda. E acerta o exercício. Ele está treinando algo que ele aprendeu. Isso é uma atividade, né, adaptada. Ele consegue treinar sozinho algo que ele já aprendeu. E toda vez que ele treina aquilo que ele aprendeu, ele fortalece esse aprendizado. E é isso que a gente quer para o nosso aluno, né? E a atividade adaptada que não alcança isso, ela não é uma atividade adaptada, é uma atividade disfarçada. Não é adaptada, é atividade disfarçada. A atividade adaptada de verdade, ela permite que o aluno treine algo que ele já aprendeu, sem errar e sem pedir ajuda. Pelo menos na maioria das vezes. Um erro aqui, outro ali, tudo bem, mas na maioria das vezes, sem pedir ajuda e sem errar. E a direção que a gente escolhe tomar em posse desse instrumento poderosíssimo que é a adaptação de atividade do jeito certo, é muito importante para esse aluno não alfabetizado. Porque o tempo dele está reduzindo cada dia que passa. E quando ele terminar o ano letivo, as chances dele fora da escola são mais difíceis do que dentro da escola. Muitas famílias interrompem o processo de educação. O aluno desacredita do processo de educação. Ele poderia ir para jovens e adultos, mas não vai. Ele poderia fazer um outro curso profissionalizante, mas não faz. E às vezes ele não consegue nem entrar no curso profissionalizante porque não foi alfabetizado. As opções dele se limitam muito. Por isso que a gente tem que pensar com carinho. Qual o caminho que a gente quer tomar aqui? E esse objetivo ele precisa ser acessível para o aluno. E esse é o ponto aqui. Como tornar esse objetivo acessível para o aluno? A escolha do objetivo é muito importante. E eu quero agora contar para você 3 casos aqui. 3 casos. O primeiro caso é da professora Janiane. O que aconteceu? O caso da professora Janiane nem é de alfabetização, mas é o caminho para a alfabetização. O que estava acontecendo? A professora Janiane recebeu um aluno para trabalhar e ela era professora de apoio, estagiária, se não me engano, na escola. E ela começou a trabalhar com esse aluno. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Veio a pandemia e a escola fechou. Veio a pandemia e a escola fechou. Só que a professora já tinha começado um trabalho tão bacana com aquele aluno que a mãe fez contato com a professora Janiane. Ela era estagiária, estava trabalhando com o aluno, um aluno de 4, 5 anos, tá? 4 ou 5 anos. Não tinha começado a trabalhar a alfabetização ainda. Só que o aluno, ele não comunicava nada. Pouquíssimas palavras. Não cumprimentava. Entende? Para uma pessoa com 4, 5 anos, espera-se que ele já tenha uma comunicação funcional estabelecida. Que ele conte e reconte histórias. Que ele conte o que aconteceu no dia dele. Que ele cumprimente. Que ele fale qual é o nome dele. Que ele diga qual é o nome da mãe. Que ele fale qual é o nome do avô. Que ele fale qual é a comida preferida. Nessa idade, o aluno já tem que estar comunicando muitas coisas. E a comunicação é um pré-requisito para a alfabetização. A pessoa que não tem comunicação funcional, ela vai ter muito mais dificuldade de alfabetizar do que uma pessoa que tem comunicação funcional. Então, trabalhar uma comunicação funcional é um degrauzinho para a alfabetização. E a professora Janiane tinha começado a trabalhar com esse aluno. E aí a escola fechou, a pandemia, teve isolamento. E aí a família entrou em contato com a professora Janiane para trabalhar no particular. E aí ela começou a aplicar o método da educação criacional inclusiva com esse aluno, tá? Começou a aplicar o nosso método e começou a adaptar a atividade do jeito certo para esse aluno. E o aluno começou a ter progressos de comunicação, porque o foco não foi conhecer as cores, o foco não foi saber o nome dos bichinhos, o foco não foi conhecer os números, o foco não foi entender uma história específica. Não, o personagens do folclore, não falando que isso não é importante. Os personagens do folclore são importantes, as cores são importantes, os números são importantes, forma geométrica é importante, tudo isso é importante. Só que foi feita uma escolha. Uma mãe desesperada e uma professora disposta a ajudar fizeram uma escolha. Escolheram comunicação funcional. E aí a professora Janiane, no final, ela gravou até um vídeo pra gente falando que da felicidade dela de ouvir áudio do aluno dela pelo WhatsApp, falando assim: oi, pro Jane.
A felicidade dela ouvir o aluno cumprimentando ela. Um aluno que não falava praticamente nada no final de um período de intervenção. Vou botar esse vídeo para tocar aqui para vocês. É rapidinho, 1 minutinho. Eu acho assim que é só quem passa por esses momentos assim que sabe o valor que tem assim de você ouvir. Oi, Projane, de uma criança que não falava nada praticamente, né? Viu? Muito bacana, né? Não dá para botar a história dela toda aqui, mas se você quiser, o podcast Anjo Educador está disponível no nosso canal no YouTube. Para você que tá chegando agora e não conhece a gente ainda, nosso canal é o maior canal de educação inclusiva do Brasil, de adaptação de atividades também. Se inscreve no nosso canal, toca aqui no botão se inscrever aqui embaixo e ajuda o nosso canal a crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Nosso objetivo é fazer mudança para que todos possam aprender de fato em todas as escolas, para que você não tenha mais dificuldade de adaptar atividades também. Esse é um caso específico da professora Janiane, tá? Mas não para por aí. Outra professora também fez uma escolha, a professora Patrícia. Professora Patrícia, o que acontece? O aluno estava no 5º, 6º ano, se eu não me engano, 6º ano. Ele não sabia ler. E aí ela fala que o sonho dos avós é que ele queria que ele lesse, ele morava com os avós. E aí ela mobilizou a escola para alfabetizar esse aluno. E ela também conduzindo, liderando essa intervenção da alfabetização. Foi feita uma escolha. A gestão da escola topou. Os outros professores, muitos professores toparam e contribuir também para que o aluno fizesse atividade de alfabetização, cedesse tempo de aula de disciplinas específicas para trabalhar com a alfabetização. A gestão topou, todos os professores toparam, a professora Patrícia topou também, a família topou, o aluno topou também, porque ele queria aprender a ler e escrever. E o que aconteceu no final das contas? Dá uma olhada aqui. A professora Patrícia vai contar pra gente. O meu aluno, o anseio dos avós, que ele mora com os avós, é que ele leia. E essa é a grande dificuldade dele. Eu ia adaptando as atividades. E ele foi alcançando. Foi muito incrível, porque eu esperava menos. Só que foi muito rápido em relação à criança com necessidade especial. Essa é a professora Patrícia contando pra gente a rápida evolução do aluno dela quando as atividades foram adaptadas com direção, com foco, objetivo acessível, técnica inclusiva e recurso adaptado. E isso é em outro momento, em outro lugar do nosso país, uma outra professora também tomou uma decisão, fez uma escolha, escolheu um objetivo dentro do campo da alfabetização, que é a professora Renata, para trabalhar com o menino Yuli, o aluno dela. Né? E esse aluno, ele pedia, tá? Um era o desejo dos avós, outro era o desejo da mãe. O próprio aluno falou, eu quero alfabetizar, eu quero me alfabetizar, eu quero aprender a ler e escrever. Por quê? O aluno falou para a professora, porque se eu não aprender a ler e escrever, eu não vou ser ninguém fora dessa escola. O aluno vai falando isso, eu quero aprender a ler e escrever. Aí o aluno tá lá todo dia na aula, aprendendo uma coisa, aprendendo outra coisa, só que ele queria, o que ele mais queria faz sentido, né? Porque a alfabetização é importante. E aí no final das contas tem um vídeo aqui, tem um pequeno trecho aqui de um vídeo que ela mandou do Yuli fazendo a leitura com atividades adaptadas do jeito certo. E você vai ver só o recurso adaptado, que é a pontinha do iceberg, do que tem por trás, que são as técnicas inclusivas e o objetivo acessível. E o objetivo acessível, ele parte de uma escolha. Aqui o vídeo do Yuli, da professora Renata. B, E, B, B, E, B, 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 D, A, D, O, Dó, D, O, Dó, Do, Do, D, B, I, O, Bó, I, Boi, B, O, Bó, B, O, Bó, Bó, Bo, B, B, O, Bó, A, Boa, B, O, Bó, E, A, Da, Bota, B, O, Bó, L, A, Lá, Bola, B, A. Esse é o Yuli lendo palavras simples ali, mas ele já está compondo, está escrevendo livro, enfim, tem uma história maravilhosa aí por trás, não dá para contar tudo aqui. Essas 3 histórias aqui, elas têm em comum uma tomada de decisão consciente e aplicação de atividades adaptadas de maneira intencional dentro de um espaço de tempo que a gente chama de plano de intervenção. Independente da escolha que você vai fazer hoje, Leandro, a alfabetização não é para mim. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Você é professor de história, de geografia, de física, de química, de sociologia, de língua inglesa. Você não é obrigado a trabalhar a alfabetização, mas você pode adaptar atividades dentro do seu currículo para que esse aluno não alfabetizado consiga aprender algo de dentro do seu currículo que faz sentido ele aprender sem estar alfabetizado.
Isso é possível através de uma adaptação curricular e conhecendo a forma certa de adaptar a atividade. Mas se você for escolher o caminho da alfabetização, às vezes um professor do atendimento educacional especializado resolve escolher o caminho da alfabetização e pede contribuição de professores regentes para aplicar atividades específicas em aulas específicas, em períodos de tempo específicos. Independente do caminho que você for escolher, do alfabetizar ou do ensinar um tópico específico, a escolha precisa estar muito clara para todo mundo. E a adaptação de atividades precisa ser voltada para esse ponto específico. Não adianta você entregar atividade diferente para o aluno todo dia. Sabe o que acontece quando você entrega atividade diferente para o aluno todo dia? Adaptações de atividades com objetivos diferentes todos os dias. Você tem excesso de trabalho e o seu aluno recebe um excesso de informação. É um aluno com dificuldade de aprendizado, que tem um tempo maior de aprendizado, ele precisa de um pouco mais de tempo para aprender. Por quê? Porque está tendo dificuldade ao longo de vários anos letivos, ele chegou na sua aula hoje, mas com um histórico de dificuldade acompanhando ele. E ele recebe todo dia um estímulo diferente, apontando numa direção diferente. Isso atrapalha o aluno, atrapalha muito, 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 muito. A chance dele ter progresso com estímulos diferentes em direções diferentes é muito difícil. Então, a dica aqui para você é direção, objetivo acessível. Esse objetivo ele precisa estar muito claro, muito claro. E só avança para o próximo objetivo quando o aluno alcançar o anterior. Então, se foi definido, ele tem que entender o motivo dos portugueses terem vindo para o Brasil, você não vai avançar para o próximo objetivo se ele não entendeu esse. Não adianta falar de independência se ele ainda não entendeu o motivo dos portugueses terem vindo para cá, tá? Eu estou falando de um trecho, de um ponto aqui histórico específico que eu acho que faz sentido dentro desse exemplo. Eu sei que é um exemplo bobo, mas eu não vou avançar para o outro se o aluno não aprendeu o anterior. E aí, se ele não está aprendendo com a atividade do jeito que está sendo feito, quer dizer que a atividade tem que ser adaptada de uma outra forma. E aí você fica aplicando o quê? Técnicas. Lembra do nosso tripé aqui? Do nosso pequeno tripé? Se eu defino o objetivo é acessível, mas o meu aluno não está aprendendo, aí eu mudo a técnica, eu vou tentar com uma outra técnica e, consequentemente, adaptar o recurso de uma outra forma. Aí, uma vez definido o objetivo, eu não desisto do objetivo, mas eu vou trocando técnicas e recursos até o aluno alcançar o objetivo. E ele alcançou, aí eu parto para o próximo. A forma de trabalhar para adaptar atividades, ela vai ser a mesma, independente da direção que você quer seguir. Só que uma direção faz mais sentido para uns alunos e outra direção faz mais sentido para outros os alunos. Como que eu vou saber que direção tomar? Eu, Leandro, gostaria que todos fossem alfabetizados. Essa é a minha opinião. A minha opinião vale para todo mundo? Não, claro que não. Eu não conheço a realidade de todo mundo. E tem um conceito muito, muito importante dentro de prática baseada em evidência, que não sou mais eu que estou falando agora, é um conceito científico, prática baseada em evidência, que eu vou compartilhar com você. Eu queria muito que você levasse esse conceito para a sua prática profissional, porque bons profissionais usam esse conceito nas suas práticas profissionais. É o seguinte, prática baseada em evidência é um tripé que tem de melhores pesquisas o quê? O que realmente funciona, que tem evidência que funciona. Tá? Melhores pesquisas. Então não vou entrar nesse mérito aqui, mas para só você ter ideia. Experiência profissional, ou seja, todos os seus anos de trabalho, eles servem para muita coisa, inclusive. Tá? Mas experiência profissional sem as melhores pesquisas, fica faltando uma coisa. Melhores pesquisas também, sem você ter uma experiência, não é tudo de bom. Só que não pode faltar uma coisa aqui, que é a individualidade. A pesquisa não conhece o seu aluno. E talvez a sua experiência profissional também não conheça aquele aluno. Talvez não, com certeza não. Por quê? Porque nenhuma pessoa é igual a outra. Então, você pode ter trabalhado com alunos autistas a sua vida inteira. Vai chegar um aluno novo para você, que vai ser diferente de todos os outros alunos autistas que você já teve. Então, a individualidade, ela pesa aqui na prática baseada em evidência. Quando a gente fala de tomar uma decisão, tem um conceito dentro da prática baseada em evidência que se chama decisão compartilhada. Decisão compartilhada, ela faz parte da individualidade. E é algo que é praticado pelos melhores médicos, pelos melhores psicólogos e pelos melhores professores também. Para adaptar a atividade, a gente tem que considerar a individualidade. Para tomar decisões importantes, a gente também tem que considerar a individualidade. E a decisão compartilhada é respeitar a individualidade. Decisão compartilhada, ela acontece com a participação do aluno ou de sua família. Lembra das 3 histórias que eu contei aqui para você hoje? Essas 3 histórias, elas têm em comum um respeito muito grande a uma decisão. A decisão dos avós, a decisão de uma mãe, a decisão de um jovem. Uma mãe que queria uma comunicação funcional. Avós que
queriam que o aluno alfabetizasse. E o jovem, o próprio aluno, que queria alfabetizar. Junto com o profissional, que é o professor nesse caso, o profissional viu viabilidade para tornar possível esse aprendizado, porque todos podem aprender, e quando você tem o jeito certo para adaptar a atividade, não adaptar a atividade de qualquer maneira, mas adaptar a atividade da forma certa, objetivo acessível, técnicas inclusivas e recursos adaptados, quando você tem esse poder, esse instrumento poderosíssimo na sua mão, você consegue calcular a viabilidade. E você calcula, fala, olha, comunicação funcional, olha, pelo tempo que a gente tem para trabalhar, dado o estado atual dele, ele não vai conseguir elaborar uma história, não, mas ele vai conseguir até 20 palavras dentro de contexto, ele vai conseguir começar a comunicar. E aí você começa a focar nesse ponto. E o resultado aparece. E o aluno, às vezes, evolui até bem mais do que você previu. Isso é incrível. Aí, para os avós, você, com base com instrumentos, você consegue falar, olha, avós, eu posso trabalhar a alfabetização com ele. Eu não prometo que ele vai escrever um livro. Mas, dentro do tempo que a gente tem, algumas palavras simples e textos pequenos ele vai começar a ler. E aí você começa a trabalhar e ele começa a aprender e evoluir tudo aquilo que você planejou dentro das atividades que você está entregando. Mesma coisa o outro aluno. Você, com pesquisas, né, com sua experiência profissional, juntando isso a um método poderoso para adaptar a atividade, você consegue gerar resultado. Mas a dica de ouro aqui é escolher a direção. A direção que você pode tomar, a direção que faz sentido você tomar, né? Às vezes, mesmo que você não vai trabalhar a alfabetização com esse aluno, você é um professor regente, você não vai trabalhar a alfabetização com esse aluno, por quê? Porque tem outro professor já fazendo isso na sua escola, às vezes tem. Tá tudo bem. Mas você quer adaptar atividades para ele, você não quer que esse aluno fique parado na sua aula, não quer que ele fique fazendo nada, não quer que ele fique colorindo, não quer que ele fique rabiscando, desenhando. Você quer que ele evolua dentro de um tópico da sua disciplina. A adaptação de atividade vai te ajudar a alcançar isso. A adaptação de atividade de verdade. E o primeiro passo é definir um objetivo. E esse objetivo ele pode ser uma decisão compartilhada também. Você pode sentar junto com o aluno, ou com o professor de atendimento educacional especializado, ou com a coordenação pedagógica, ou quem sabe até com a família, se for o caso. E tomar uma decisão respeitando a opinião dessa família. Poxa, ele vai estudar geografia. Dentro de geografia, faria mais sentido para esse aluno hoje, para a gente fazer uma adaptação curricular de verdade, para definir um bom objetivo acessível. Será que é entender os meridianos e os trópicos e os meridianos? Será que esse é o melhor caminho hoje? Será que tem alguma coisa mais relevante para esse aluno dentro de geografia hoje? Será que entender, por exemplo, o trajeto casa-escola faça mais sentido para esse aluno? Não precisa ser uma decisão sua, solitária, entende? Pode ser uma decisão compartilhada. E quando você e a outra dica, né? Quem toma a decisão compartilhada não trabalha sozinho. Quando você toma uma decisão compartilhada, você levanta um time. Por quê? Todo mundo que contribuiu para aquela decisão, que concordou com aquela decisão, está te apoiando. Então, quando você manda uma atividade para casa e foi uma decisão compartilhada pela família também, sobre geografia, de trabalhar o trajeto casa-escola, vamos supor que seja isso que a família achou que era mais importante dentro do universo da geografia. Quando você manda uma atividade para casa, a família sabe por que você está mandando aquela atividade para casa. É diferente de chegar uma atividade aleatória, que a família não está entendendo o contexto, tem um monte de coisa escrita, o aluno não está alfabetizado, e a família fala, como é que ele vai fazer isso aqui? Aí a família lê e não entende nada, porque a família não entende nada de geografia, porque a família não tem obrigação de entender nada de geografia. E aí a família fica perdida, o aluno fica perdido, e o professor fica até mal visto para a família. Falando, que professor é esse que manda uma atividade cheia de coisa escrita, meu filho não sabe nem ler? Por que isso aqui? Como é que ele vai fazer com isso aqui? Eu não sei explicar para ele, ele não sabe ler, e agora? Como é que a gente faz isso? A decisão compartilhada evita esse tipo de situação, junto com as técnicas inclusivas e os recursos adaptados, para você conseguir entregar algo que o aluno não dependa da leitura e da escrita para realizar. É possível? É possível. Tá? E eu sempre vou escolher o caminho da alfabetização. Tá? Por quê? Porque eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Mas eu entendo que tem toda uma equipe de professores e cada um está fazendo uma função diferente, não é? E se você tem uma função específica, você vai ficar na sua função específica e está tudo bem. Se dá para você assumir uma outra função, se isso faz sentido para a sua escola, tem escolas que são pequenas, de lugares afastados, e que o professor assume milhares de funções. Essa é a realidade do nosso país. Às vezes eu estou falando isso e você está me achando doido. Você que está numa escola grande, com centenas de professores, né, perto das capitais, você está achando que eu sou maluco. Mas não, tem escolas pequenas que o professor assume várias funções. Tem escolas com classes multisseriadas no nosso país que o professor está dando aula para várias séries diferentes. Né? E esse professor, às vezes, ele consegue trabalhar a alfabetização com um aluno enquanto dá aula de história para o outro aluno.
Isso acontece, isso pode acontecer, mas às vezes isso não faz sentido para um professor. Mas isso tem que ser uma decisão compartilhada tanto do âmbito profissional quanto do âmbito do cliente, que no caso é a família e o aluno. E quando a gente toma uma decisão assim, a chance da gente errar e de ir para um caminho que ninguém gosta é muito menor. É muito menor. Fez sentido, gente? Por onde que você vai começar com o seu aluno não alfabetizado? Responde para mim. Vai começar pelo que você acha que ele tem que aprender? Ou vai começar pelo que ele precisa, ele busca, pelo que a família quer? Se isso está fazendo sentido, deixa o seu like aí na nossa live, deixa o like aí, tá? Comecei o ano com um aluno do infantil 3, assim, ele é autista e agora no meio do ano estou intensamente feliz, pois ele está conseguindo falar algumas palavras e tem conseguido se expressar melhor. Que bacana. Mais importante, esse era o objetivo desde o início do ano? Se esse era o objetivo desde o início do ano, você está trabalhando intencionalmente para que ele tenha uma comunicação funcional, isso é uma maravilha, quer dizer que ele está alcançando o objetivo que você traçou. Agora, se isso está acontecendo por tabela, por consequência, olha, isso precisava estar dentro de um plano de intervenção. Se isso está acontecendo por consequência, fala assim para mim, não, Leandro, a gente não está trabalhando comunicação funcional o ano todo. Trabalhando várias coisas, mas ele começou a falar algumas palavras. Agora eu vou te perguntar, imagina se o objetivo acessível definido, você trabalhado ao longo de todo esse ano, fosse essa comunicação. Quanto mais ele teria aprendido? Entendeu minha pergunta? Você vai falar assim, eu estou muito feliz porque ele começou a falar algumas palavras. Maravilha. Essa era a intenção desde o início do ano? Se era essa a intenção desde o início do ano, bacana, você está alcançando, né? Tá evoluindo. Agora, se essa não era a intenção desde o início do ano, está trabalhando outras coisas junto. Era a intenção dele, mas eu também queria que ele aprendesse isso. Tá trabalhando um monte de coisa junto. Agora, imagina se você tivesse focado numa única coisa. Porque comunicação funcional é prioridade. É tão importante quanto alfabetizar. É mais do que importante que alfabetizar. Porque a pessoa precisa se comunicar para poder alfabetizar. Então, comunicação funcional eu vejo no topo da hierarquia de objetivos aqui. Todo ser humano precisa ter uma comunicação funcional. Direito humano. Isso deveria estar no topo dessa atividade, no topo de objetivo, do foco da adaptação de atividade. Não é? E isso pode ter sido conversado, feito uma decisão compartilhada aí? Poderia. Né? Mas a gente, com a experiência profissional, com referência nas melhores pesquisas, a gente consegue mostrar, para quem a gente precisa mostrar, que a comunicação funcional deve ser priorizada. Essa foi a nossa live de hoje. Por onde começar com o aluno não alfabetizado? E a dica é, defina um objetivo acessível. Como que eu defino um objetivo acessível? Tomando uma decisão compartilhada. O caminho da alfabetização, o caminho de ensinar um tópico específico, independente de qual for a sua realidade, qual for a realidade do seu aluno, você precisa deixar bem definido que objetivo é esse que vai ser trabalhado. E essa decisão pode ser feita de forma compartilhada com o aluno, com a família do aluno, com a coordenação, com a gestão da escola. E cada caso vai tender para um caminho. Em alguns lugares alguns lugares vão topar parar tudo para alfabetizar. E está tudo bem. Outros lugares vão preferir fazer aulas de reforço de alfabetização. E está tudo bem. Outros lugares vão só adaptar os conteúdos das disciplinas para entregar para o aluno não alfabetizado e não vão focar em alfabetização. É a melhor solução? No meu ponto de vista, não. Mas se for a única opção viável, vai fazer o quê? Né? Não tem o que fazer. Então, se for a única opção viável, você vai adaptar. O importante é o aluno estar participando sempre das aulas, ele está fazendo atividade, fazendo sem erro, sem ajuda, de forma independente, exercitando a autonomia dele. Isso é uma atividade adaptada da forma certa. Se o objetivo é alfabetização, se o objetivo é aprender alguma coisa de geografia, história, ciências, não sei. O importante é ele estar fazendo sem erro, sem ajuda, está participando. Se ele não está fazendo as atividades e evoluindo sempre, tem algo errado nessa atividade adaptada aí. E adaptar a atividade do jeito certo torna isso possível. O aluno pode aprender todos os dias, porque todos podem aprender. Um grande abraço, abraços inclusivos. E a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau.